Aê, cadê os campuseiros que estão aqui para aprender mais sobre inovação aberta? Cadê as startups? Cadê os profissionais que querem entender como conseguir um emprego numa grande corporação, numa startup, na área de inovação? Cadê as pessoas entusiastas pela inovação aberta? Agora nós vamos falar sobre como desmistificar a inovação aberta e como estruturar startups para resolver problemas de empresas e governos. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco o Genésio Gomes. Por favor, uma salva de palmas. E seja muito bem-vindo, Genésio. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui uma palestra sobre como colocar a apresentação aqui. Obrigado pela introdução. Agora... bastou entrar no palco, o pessoal botou a sirene toda, brincadeira. Não, a gente vai falar sobre desmistificando a inovação aberta, ou seja, vou colocar claramente o que é esse tópico, é um tópico muito relevante para as startups hoje, então estou convidando aí quem tem startups para vir para ver esse tópico, porque startup não é mais uma área de campuseiro, de pessoas que fazem uma startup na garagem. As principais corporações estão desenvolvendo startups e eu vou mostrar passo a passo como é que a gente se relaciona com essas corporações e espero que vocês gostem, beleza? Então, a ideia é entender como é que a gente cria startups para resolver problemas das empresas e dos governos. Então, agorinha, por exemplo, eu estava me reunindo durante a campus com várias empresas e vários governos que querem terceirizar seus processos de inovação e querem fazer isso através de uma startup. Fechou? Tudo bom, meu amigo? Muito bom ter você aqui. Então, a gente vai ter muitos casos reais. Vamos lá. Então, primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, claro, é que a gente precisa deixar um pouco de pensar em carreira e emprego para começar a pensar em resolver problemas. Por exemplo, eu sou um professor, beleza? Se eu fosse seguir a minha carreira de professor, eu não estava aqui como embaixador da campus. Porque eu era um mero professor. Então, se você segue uma carreira de programador, você será um mero programador. Não é que mero seja uma palavra menor, mas é que você está limitado aos padrões de uma profissão. Entendeu? Então, se você trabalha com marketing digital, você está preso à limitação de um padrão de uma carreira de marketing digital. Agora, se você é como uma pessoa de marketing digital, se você é como uma pessoa de programação, então um programador ali, Gabriel, por exemplo, que daqui a pouco eu chamo ele aqui para trabalhar as inovações, que é trabalhando com inovação aberta. Se você é um professor que passa a resolver problemas, isso dá uma guinada na tua vida profissional, beleza? Então, vamos falar sobre uma apresentação inicial minha, para vocês me conhecerem. Vamos falar sobre inovação aberta, o que é, conceitos, práticas, como é que eu faço isso. Definição de startup, para quem está começando agora nesse processo. E depois, como é que eu faço um relacionamento entre startups inovação aberta. Inovação aberta é uma grande oportunidade para quem já desenvolve startups. Eu vou mostrar para você por quê. Beleza? Então, eu me formei, eu sou doutor em computação, era um pesquisador e depois mudei para empreendedor. Criei uma empresa que se chama Células Empreendedoras. Essa empresa é que, por exemplo, realiza as maratonas de negócios aqui na campus. E através dessa empresa, eu me tornei embaixador da campus. Genésio, como é que você se tornou embaixador da campus? Propondo inovações para a campus, sabia? Eu tive contato com o diretor da campus, o presidente, e passei a propor inovações de resolver problemas para a própria campus. Automaticamente eu fui galgando novos postos dentro da campus. Então, se você
sai de uma mera pessoa profissional e passa a saber como eu proponho uma resolução de problemas para o seu chefe, eu estou fazendo inovação aberta, entendeu? Porque você ganha novos níveis de oportunidades profissionais. Então eu quero que vocês saiam daqui dessa palestra entendendo como eu me torno essa pessoa que identifica problemas e oportunidades e propõe para o teu chefe, ou para uma empresa, ou para um governo. Beleza? Sou professor ainda, sou professor da Universidade de Pernambuco. Tem Gabriel, que está meu aluno aí, está do lado. Betina, que foi minha aluna ali. Ganhei prêmios em educação empreendedora e inovação por causa dessa empresa Células Empreendedoras e me tornei embaixador da Campus Party. De tabela, peguei alguns projetos e me tornei investidor anjo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um monte de prêmio que eu já ganhei, não só eu, mas alunos meus. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é que eu faço. Aqui está um livro que saiu, ações que eu trabalho. Já ganhei um prêmio da Singularity, Singularity é a Universidade de Inovação da NASA. E eu fui segundo lugar geral de uma competição da NASA, beleza? O grande problema era que o primeiro lugar ia para a NASA com tudo pago. Esse era o problema. O segundo lugar fez assim, não, Genésio, você de 500 startups foi a segundo lugar. Parabéns, meu amigo. Eu disse, muito bem, massa, né? Aqui é como eu comecei. Quando eu comecei, o Células tinha 10 alunos querendo empreender. Quem adivinhar quem eu sou aí ganha um prêmio, né? Ganha um chocolate, né? Aquele ali olha, muito bem. É o segundo ali, de óculos. Muito bem, ó. Como tudo começou. E, de 10 alunos, eu saí para 1.500. Anos depois, fazendo o maior programa de educação empreendedora do estado do Mato Grosso. E esse programa é inovação aberta, porque a gente está trabalhando aqui, governo, empresa, estudante, institutos federais, 5 instituições envolvidas. Então, eu estou trabalhando uma inovação que colaborativamente foi aberta por vários atores. Cara, do Mato Grosso eu fui para o Ministério da Educação e eu fui para vários estados diferentes e comecei a impactar vários estados, várias pessoas e vim em Bará como embaixador da Campus, realizando maratonas de negócios. Então, eu estou lá no palco de disrupção, trabalhando a formação de campuseiros que transformam ideias em negócios. Até com o Canadá eu já fiz parceria, trabalhando em inovação, e aqui está um pitch, ó. Esse pitch aqui é com investidores internacionais. Então, se você tem uma startup assim, Genésio, eu quero apresentar para investidores estrangeiros, a gente já fez programas para isso, porque tem vários investidores no mundo querendo financiar startups. Mas eu não vim aqui falar dessa minha trajetória, eu vim falar da minha trajetória para dizer, a gente tem um pouco de autoridade para falar disso daqui, beleza? E o que é inovação aberta? Como se faz? O que é que eu tenho feito em inovação aberta? Chegou aqui Eurico, que tem trabalhado com inovação aberta, ele vai fazer um pouco do seu depoimento também, para que vocês entendam esse processo e possam usufruir desse mundo de oportunidades. Então, quem inventou esse termo foi esse cidadão, o Henry Sherbro. Ele lançou um livro, e nesse livro ele deixou claro que a gente poderia terceirizar os processos, os funis de inovação das empresas. Parece uma coisa óbvia, mas antigamente a inovação era fechada. Eu tinha aqui um departamento de inovação nas empresas e esse departamento de inovação não conversava com o mundo exterior, entendeu? Era um departamento fechado. Isso parece até com as universidades hoje ainda, né? Os grupos fechados. O cara faz um grupo de pesquisa, aí tem 3 pesquisadores e ele não fala mais com ninguém. E ele é inimigo dos outros grupos de pesquisa. Então, isso é inovação qual é o grande problema da inovação fechada? Você não tem o
o conhecimento, a inteligência do conhecimento amplificada. Você vai ter a amplificação da inteligência se você terceirizar com atores externos o seu processo de inovação. É óbvio. Então, o Henry Chevron começou a dizer, mundo corporativo, façam isso, porque isso vai acelerar o tempo de inovação, aumentar a eficiência dos projetos, aumentar o ambiente inovador dentro das grandes empresas e possibilitar a inovação de produtos. Ficou claro no livro que as empresas deveriam investir em startups. Então, a partir daqui, startup deixou de ser aquela galera que estava numa garagem e passou a ser de interesse de grandes corporações. Como é que eu entrei nesse mundo das startups? O governo do estado do Mato Grosso, na Covid, lançou um edital de inovação aberta. Aqui está um exemplo. Ministério da Educação, governo do estado, meio da Covid, e falou assim, população, tragam ideias para a Covid, porque eu não sei lidar com essa Covid. Resolvam essa Covid, população. Então, ela não estava com um departamento de 3 pessoas querendo resolver a Covid. Ela amplificou o seu departamento de inovação, terceirizou com a população. Beleza? E eu fui uma das soluções que ganhou a competição. Então, eu passei a Covid com recurso do Ministério Público para resolver o problema da própria Covid. Entendeu? Eu disse, bacana, eu botei meus alunos para fazer, botei os professores, botei minha equipe. A gente conseguiu recurso durante a Covid e fizemos um programa de inovação aberta acontecer. A partir daí, a Bancorbras, que é uma empresa privada, não é um banco, tá? É uma empresa de turismo. Essa empresa de turismo, ela nos contratou para fazer um desafio de inovação aberta dentro da empresa. Então, nesse caso aqui, eu já estava formando os funcionários da Bancorbras para resolver problemas da própria Bancorbras. Então, os funcionários da Bancorbras aqui estavam ditando a resolução do futuro da própria Bancorbras, entende? Então, eu saí de propositor de inovação para a pessoa que opera o desafio. Só que, cadê? Saiu? Aqui é a Prefeitura do Recife. A Prefeitura do Recife lançou o desafio de inovação aberta e está dando, ou deu já, vê só, pessoal, isso aqui não é fake news não, tá? 1,6 milhão de prêmio. Não é na época que eu fiz o desafio da Covid-19, né? Foi agora. Senão eu tinha 1,5 milhão. Na época eu consegui 100 mil reais do Ministério Público. Eles já estão com 1,5. 50 mil só para você ter o protótipo. Esse é o desafio de inovação aberta da Prefeitura. Nós não operamos esse desafio. Eu só estou dando um exemplo de inovação aberta. Quem faz aqui uma resolução de um problema do governo, a Chesf, que é um hub de energia, abriu inovação aberta. Para que você, a população, as startups, criem soluções para a energia. A Pitu abriu o desafio de inovação aberta. Então eu falei, se a Pitu abriu o desafio de inovação aberta, meu amigo, todo mundo vai fazer inovação aberta, concorda? Agora eu fiquei imaginando como era o teste de validação do MVP da galera que fez o desafio, mas tudo bem. Deixa essa imaginação aí para vocês. A Globo abriu o desafio de inovação aberta. Só que nesse caso da Globo, os estudantes do Brasil inteiro dizem para a Globo quais os problemas eles enfrentam nas suas universidades e quais soluções eles têm para esses problemas. Esse é o desafio LED da Globo. Vocês podem ver várias propagandas. Você participou? Legal. Propaganda sobre esse desafio. Aí, o que é que aconteceu com essa guinada dos Células Empreendedoras da minha empresa? Eu até então
fiz um programa do MEC, vocês viram. Fiz um programa do Ministério do Mato Grosso. E agora eu propus um desafio de inovação aberta dentro da minha própria universidade. Certo? O que é que eu fiz lá? Eu botei inovação aberta, educação empreendedora, extensão, inovação na universidade, integração universidade e empresa. Depois eu vou chamar uma galera que chegou aqui, que trabalha comigo, o Guilherme que chegou, o Gabriel está ali, Eurico também está falando em inovação aberta. Daqui a pouco chama essa galera aqui. A gente pegou empresas e botou as empresas para dentro da faculdade. Essas empresas apresentaram seus problemas para os estudantes. Está aqui seus problemas. Por exemplo, o Hospital das Clínicas queria trabalhar o problema da contaminação e propagação de germes multidroga resistentes dentro de um hospital. Isso foi um hospital, veja que bacana, entrando dentro de uma faculdade, dizer assim, estudantes, eu preciso de uma solução para esse problema. A partir daí, a gente criou um fluxo para os estudantes criarem startups para resolver os problemas das empresas. Faz sentido? Então, aqui, ó, a gente fazendo um desafio. Guilherme, vem cá, deixa de tirar foto. Tu tá ali, ó, aparecendo na foto. Dá um microfone para esse rapaz aqui, se tiverem aí, por favor. Mais um microfone aqui para o Guilherme, se tiverem. Palmas para o Guilherme, trabalha comigo. Fez esse desafio. Aproveita, Guilherme, que eu estou falando aqui no desafio. Conta um pouco sobre esse desafio. Você que trabalhou comigo, chegou de supetão, eu já chamei no palco. Fala um pouco sobre ele aí. Bem, gente, boa noite já, né? Boa noite. Mas foi muito legal esse desafio aqui, porque realmente tirou o pessoal da zona de conforto, né? A gente tinha lá vários estudantes de cursos diversos, né? Engenharia, tecnologia, administração, e a galera foi interagir para poder criar negócios, né? E para poder interagir com empresas que tivessem problemas. Então, veja que coisa legal você conectar a universidade com a empresa, né? E aí você traz demandas reais para poder fazer sentido para o universitário poder criar algo realmente diferente. E aí foi isso um pouquinho do que eles fizeram, né, Genésio? A gente fez ali, pessoal, foram algumas semanas, né, de treinamentos, capacitações, mentorias, que ajudou bastante o pessoal para poder sair realmente dessa zona de conforto e criar negócios. Inclusive, tem uma coisa interessante, né? Teve participante aqui que entrou para poder resolver o desafio, né? Tentar ajudar a resolver o problema ali daquela empresa. Identificou que era uma oportunidade de negócio criar um CNPJ, submeter o projeto para poder participar de editais de fomento e que foram contemplados. Inclusive, tem um dos alunos que está recebendo, ele tem 20 anos, está recebendo uma bolsa de R$ 6.500, gente. Imagina só, né? Um sonho para muita gente aí que está correndo atrás dentro desse universo de inovação. E o mais legal é o seguinte, esses editais, eles estão agora pedindo uma validação real, beleza? E quando a gente tem um relacionamento com a empresa, você ganha força no edital. E é por isso que a gente está ganhando os editais. Antigamente a gente não tinha tanta força quando a gente entrava nos editais, agora a gente está ganhando. Porque a gente está entrando com a startup junto com a empresa, junto. Com a empresa falando, ó, eu tenho interesse nesse projeto, eu quero ser um ambiente de validação desse projeto. Ó, uma coisa interessante. Alguém aqui sabe qual é a média de idade de uma pessoa que tem uma startup de sucesso? E aí? Tu já sabe, Eurico, fala aí. 25, outra pessoa, vamos lá. Eurico já sabe aqui, ó, o cara falou ali 30. E aí? Alguém? 27? E aí? 42 anos, gente. 42 anos. Opa, tô no time, hein? Tá no time, pois é. Genésio fez aniversário ontem aí, viu, gente? E daqui a pouco a gente vai cantar parabéns pra essa moça aqui, viu? Que tá fazendo aniversário hoje. Pois é. Daqui a pouquinho. Mas olha só, pessoal, 42 anos, né? Então, são pessoas que já tiveram outros negócios antes, que já erraram, já acertaram, já aprenderam. E aí, quando você vem ali com o segundo ou terceiro negócio, você tem mais chance de dar certo. Então, quando a gente chega para um jovem que tem 19, 20, 22 anos e traz a possibilidade dele criar um CNPJ, ele testar a ideia dele, a chance dele ter esse negócio ou mais para frente criar um negócio que vai ter muito sucesso é bem maior do que ele testar ali depois de ter trabalhado, sei lá, 10, 15, 20 anos como CLT, juntar o dinheiro e pegar e jogar toda aquela grana para poder criar um negócio, né? Então, faz muito mais sentido você começar menor.
Veja que legal. Vocês lembram do primeiro problema que eu falei? Contaminação, não foi? No hospital? Primeiro lugar, um rapazinho fez uma solução que é um box de luz ultravioleta que faz desinfecção de instrumentos e medicamentos em um hospital. E aqui está ele apresentando dentro do hospital. Então, é esse exemplo real de inovação aberta, entende? A gente já faz a ponte entre o mundo corporativo, o mundo real, as pessoas que têm problemas e os estudantes e as startups. Porque, às vezes, qual é a grande dificuldade de quem tem uma startup? É começar esse processo de relacionamento com o mundo real, né, Guilherme? Porque, às vezes, não tem cacuete de venda, às vezes, não tem dificuldade de sair da sua zona de conforto e falar e ter um relacionamento com o setor corporativo, com o cliente real. Quando a gente faz inovação aberta, esse cliente já é dado para você do começo. Do começo do processo, ele já está lá para você falar com ele, ter um relacionamento com ele. Então, ó, o que o Guilherme falou, 3 projetos passaram no programa de aceleração do Sebrae, um passou no edital Pro Startup da FACEP, que é R$35 mil, e um ganhou a Bolsa Sócio Empreendedor, que é R$6.500. Então, a bolsa é maior que o meu salário, inclusive. Eu fiquei, cara, não é possível. Então, qual é o diferencial para a universidade? Eu estou formando os estudantes para competirem em desafio de inovação aberta. E tu viu, né, que até a Pitu está fazendo desafio de inovação aberta. Que a Chesf, que todas as empresas estão fazendo isso. Então, se vocês têm uma startup, sabem como criar, comecem a ficar ligados em desafios de inovação aberta, porque aí vocês já vão ter uma grana dada por empresas para realizar os seus projetos. E para a empresa, eu tenho ali a possibilidade da empresa contratar talentos, fazer inovação aberta a baixo custo. Fechou? Fechou? Ficou claro a oportunidade para vocês? Então, vamos para o outro lado. Beleza? Eu deixei claro a importância da inovação aberta hoje. Agora eu vou para o outro lado. Como é que eu pego uma startup e chego lá para resolver um problema da inovação aberta? Aí eu estou com o mestre aqui, meu consultor em startups, para ajudar a gente nessa fala. E depois eu vou chamar algumas pessoas que já fizeram startups, como Eurico, Gabriel, para colocar seus depoimentos de como fazer o inverso. Suponha que Guilherme seja a minha empresa e como é que eu chego e vou em direção a Guilherme e resolvo um problema de uma determinada empresa. Beleza? Então, ó, inovar é transformar ideias em resultado. Então, existe um tratamento aí. Não é da noite para o dia. Existe um processo para fazer isso. Tá? Esse processo visa ter resultado. Resultado é impacto real, dado real, informação real, métrica real, validação real, né, Guilherme? Conta um pouco aí o que é que a gente tem que fazer de comportamento para começar a se relacionar com o setor corporativo e fazer uma solução. Olha só, isso aqui já começa com um ponto interessante, né? Olhar para quem está disposto a receber vocês. Então, veja, inovação aberta. Quais são as empresas que estão dispostas a ter um relacionamento com outras startups? XP, por exemplo, já fez diversos desafios de inovação aberta. Grupo Boticário, Natura, Globo, né? A Globo está recentemente. Gente, todo tipo de empresa. Então, ó, primeira coisa, barrinha de favoritos ali, já vai acessando quais são as instituições que estão interessadas. E aí vai acessar ali quase todo dia, quase toda semana já dá uma olhada, porque com certeza já vai pintar um monte de coisa legal. Outra pegada interessante, dá uma olhadinha sempre nas fundações de amparo à ciência e tecnologia, porque sempre tem alguma coisa muito legal surgindo. Então veja a possibilidade. E olha um outro ponto também, vocês podem ter uma ação mais proativa de visitas, conversando com essas grandes empresas mesmo e mostrando como é que vocês podem ajudar elas. Porque com certeza vocês têm habilidades, know-how na área de inovação, tecnologia, Big Data, inteligência artificial, dentre outras coisas, que vocês podem chegar e dizer assim, olha o que eu sei fazer aqui, ó, e como é que eu posso te ajudar? Porque aí você impacta uma empresa que só tem hoje inovação interna, né, que isso é com um time de pesquisadores. Você pega e abre ali a possibilidade
de chegar nessa empresa e ofertar algo diferente. Então, olha esse quadro. O mais importante é você escolher um problema que a empresa tenha e que você possa resolver. Quando você faz isso, você pula para um mercado que ninguém está resolvendo aquele problema. Então, como é que eu me tornei embaixador? Eu propus a resolução de um problema da própria Campus Party. Então, eu pulei, saí de palestrante para embaixador. Por quê? Porque agora eu sou um resolvedor de problemas, entende? Eu não sou um profissional. Só que as empresas estão todas querendo resolver seus problemas. Eu fiquei num café hoje falando com uma pessoa que está dizendo que as empresas estão disponibilizando o seu rol de problemas para a gente resolver. Só que qual é a grande dificuldade? As pessoas não sabem resolver problemas. Esse é o problema. Entendeu? Então, instituição, quer dizer, uma startup, é justamente uma entidade focada em ensinar você a resolver um problema. O que é mais importante para você saber resolver um problema? É você lidar com a extrema incerteza. Coloque isso na cabeça. Para você saber resolver um problema que ninguém nunca resolveu, você tem que lidar com a incerteza. Entende? Se você souber lidar com a incerteza, com o risco, seja bem-vindo ao mundo da inovação aberta. A pergunta é, como é que eu ensino as pessoas a lidarem com fora da zona de conforto, fora da zona de risco? Como é que eu ensino um estudante a assumir riscos? Fala aí, Guilherme. Como é que eu posso ensinar o cara a se jogar, a assumir o risco, a pular daqui, pular esse peixe aqui? Porque essa galera aqui vai criticar esse cara aqui, concorda? Concordo. Não vai ser fácil, né? Esse cidadão aqui. Ele vai querer pular. Como é que eu ensino um estudante, uma pessoa que está aqui, algo para se jogar e resolver um problema do setor corporativo ou do governo e alcançar um oceano azul? Galera, primeira coisa que eu diria é mentoria. Mentoria. Vai conversar com alguém que fez isso. Chega para o Genésio, bate um papo, conversa com ele. Sabe por quê? O Genésio ele já passou durante esses últimos 10, 12 anos por diversas adversidades, que você, numa conversa de 10, 12 minutos, pode absorver. Diga aí, 12 anos em 10, 12 minutos. Faz total sentido, não faz? Então, conversa com essa galera que já faz isso. Isso já é um primeiro ponto. Segundo, mapeia quais são as startups, quais são os problemas, o que tem acontecido dentro do cenário que você acha interessante para poder ver. Por exemplo, se alguém aqui conhece uma plataforma chamada Distrito? Ninguém conhece? Anota aí. Eurico conhece. Anota aí, gente. Na Distrito você consegue visualizar todo o mercado dentro da área de health techs, fintechs, food techs e por aí vai. Já começa a visualizar quais são os problemas que essas empresas estão resolvendo, que essas startups estão resolvendo. Isso já pode ser uma coisa muito interessante para poder você validar o que você está querendo entregar. E eu diria que tem algumas habilidades, né? Hoje a gente fala aqui no mundo das startups, você precisa ter os 4 Hs, assim, né? São Hs de habilidades. Então você tem que ter o hacker, uma pessoa na área de tecnologia, desenvolvedora. Você tem que ter uma pessoa que é o hipster, né? Que vai envolver ali a parte de design e tal. Tem o hyper, que vai envolver o marketing. E tem o hustler, que é uma pessoa de negócios. Então veja, se você tem pessoas com essas habilidades dentro do teu negócio, dentro da tua startup, isso já vai ser muito interessante. Não tem, faz parceria, né? Por exemplo, Genésio e eu, no início da nossa jornada, Genésio chegou e a gente conversou assim, e aí, Guilherme, como é que você está querendo fazer para poder a gente entrar? A possibilidade de sociedade, e eu disse assim, calma, vamos primeiro fazer um primeiro projeto, a gente primeiro faz essa validação, e se fizer sentido para você, a gente segue em frente tocando novos projetos. Então, muitas vezes, você coloca uma pessoa dentro do seu negócio, isso é um ponto importante para todo mundo que está aqui, que quer abrir a sua startup, é tentar trazer uma pessoa para o seu negócio, não por questão de amizade, mas por complementaridade de habilidade. Aquela pessoa ali, ela consegue trocar uma ideia e consegue agregar valor a você, massa. Se for só uma pessoa que é o amigo, o parceiro, a namorado, marido, aquela pessoa ela vai trazer felicidade, é outro contexto. Mas uma pessoa poder tocar um negócio contigo já é um pouquinho diferente, tem que ter habilidade, porque no futuro próximo vai acontecer desse choque de realidade que vai bater a sua porta.
E aí é importante a gente entender o que é uma startup, porque é tanta coisa sobre o que é startup que a gente não sabe o que é startup. Startup é a melhor estrutura para a gente resolver problemas em larga escala. Ponto. Se eu quero resolver um problema em larga escala, eu tenho uma startup. Beleza, Genésio, mas qual estrutura é essa? Se liga só. Primeiro tem que ter um diferencial competitivo. Você tem que ter um diferencial competitivo não facilmente copiado. Segundo, você tem que alcançar um número de pessoas em um curto período. Terceiro... E com time enxuto, né? Exatamente, vai chegar lá. O terceiro, você tem que repetir a experiência do consumidor facilmente. Por isso que uma solução digital repete facilmente a experiência do consumidor. Por isso que um curso gravado, por exemplo, repete facilmente a experiência do consumidor. Por isso que nossos amigos ali que estão com software para lei LGBT, né, eles conseguem facilmente repetir a experiência do consumidor. E aí você precisa ter flexibilidade, porque quando você for testar, alguma coisa errada sempre vai acontecer e você precisa se adaptar a essa validação errada. E para essa flexibilidade eu preciso de equipe reduzida. Beleza? Se você juntar esses 5 itens, você tem uma startup. Porque essa estrutura é que possibilita você resolver um problema em larga escala. Porque quando você é um consultor, por exemplo, você está resolvendo um problema. Mas eu estou resolvendo o problema de Guilherme, que eu sou consultor. O problema dela, o problema dele, o problema dele. Eu sou consultor, estou resolvendo. Mas eu não estou resolvendo isso em larga escala, entende? Se assim, Genésio, se eu te der 1000 clientes, como é que tu resolve mês que vem? Eu não sei. Porque consultoria não é startup. Faz sentido? Para eu ter 1000 clientes, no mês que vem eu preciso de alguma coisa mais digital, alguma coisa que eu possa ter essa estrutura. Genésio, o que é um aplicativo? É que a sua imaginação e criatividade conseguir fazer com essa estrutura. Faz sentido? E tem uma coisa interessante que eu queria destacar para a galera aqui, que é o seguinte, gente, olha só. O desenvolvimento tradicional diz que você deve construir, deixar tudo perfeito para depois lançar. E aí o que é que acontece? Às vezes isso leva tempo e aumenta o teu risco. Quando você vai lançar, pode ser que dê errado. E aí, como faz? Você ficou 2 anos incubando uma ideia, quando colocou em prática, uma pessoa chegou no dia seguinte e copiou sua ideia, fez um projeto parecido. Aí você fala assim, putz, nossa, não, startup é diferente. Gente, constrói, lança, pega feedback do cliente, ajusta, pivota, se for o caso, muda de direção, lança de novo, faz algo diferente. E vai fazendo isso continuamente, porque o erro, ele pode ser um grande aprendizado. Costumo dizer, né, Genésio, aquela minha frase de efeito, que é a seguinte: erro e aprendizado, gente, olha só. Mais importante que o tamanho da cagada é a velocidade da limpeza. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Errou, ajuste rápido. É isso que as startups fazem. Foi o que fez diversas startups não quebrarem durante a pandemia. Elas mudaram. Tem um case muito interessante da Numenu, uma startup daqui da região sudeste, que vendia produtos em carros de aplicativo. Durante a pandemia, carros de aplicativo não podiam circular. As pessoas foram para onde? Foram para condomínios. O que é que a Numenu fez? Criou lá o home market. Aquelas gôndolas que ficam lá, as prateleiras, vendendo os produtos dela. Se ela não tivesse feito isso, ela teria 0 faturamento. Então ela precisou mudar rapidamente. Guilherme, eu vou dar um processo aqui para criar startups. Vou convidar algumas pessoas que criam startups. Vamos lá. Tu dá o microfone aqui para Gabriel. Chega aí, Gabriel. Ele está comendo alguma coisa? Depois eu te chamo de novo, Guilherme, para a gente falar das coisas que a gente está falando. Gabriel vai ter que ir para a arena fazer os hackathons dele. Palmas para o Gabriel, palmas para Guilherme primeiro e palmas para o Gabriel que está chegando. Show de bola. Todo mundo com o mesmo casaco preto, tá vendo? Aqui é a turma do... Dress code. É o casaco Faria Limers, né? Isso. Me deram de presente esse casaco também. Gabriel, você usou esse processo, é um processo que eu tenho na minha empresa, Células Empreendedoras. Gabriel foi aluno do Células Empreendedoras, hoje é empresário, faz as hackathons aqui na campus, participa dos meus desafios
ganha meus desafios também. Recentemente ele ganhou o desafio Inova Confecções, um desafio de inovação aberta para o setor de confecções de Caruaru. Ele ganhou. Então eu queria que ele falasse, Gabriel, da tua experiência de passar por esses processos e o que é que isso mudou na tua vida. Boa noite, galera. Tudo bom? Meu nome é Gabriel Chami. Palestrei, eu acho que no comecinho, né, da Fábrica de Empreendedores dessa CPBR 15. Quem aqui já ouviu falar... Quem aqui já ouviu falar de hackathon? Levanta a mão, só para saber. Quem está sabendo que está rolando 5 hackathons agora, nesse momento? Legal. Resultado sai 7 horas lá no encerramento da CPBR 15, palco principal, What's Next, beleza? Galera, Genésio foi meu professor de segundo período de programação. E aí, Genésio inventou uma coisa que você não ia só desenvolver software, você tem que resolver um problema real, um problema que atinge muitas pessoas e um problema que dói de fato. E ele estava me ensinando, né, toda uma trilha de centralizar o usuário como principal emissor da tua solução. E ali, a partir disso, né, lá em 2013, a gente criou uma startup que até hoje existe, que é a Grit, que hoje toca esses hackathons. E aí a gente foi errando, acertando, entendendo, pivotando, utilizando esse processo de design e análise de problemas, né, e melhorando, até chegar ao ano de 2023, onde eu abro uma segunda startup, né, junto com Betina, minha esposa. Betina está aqui também. Vem cá, Betina, entra aqui que você ganhou a competição. Todo Betina. mundo. Quando a maré sobe, todo mundo sobe. Palmas para a Betina aí, ó, campeã do desafio Inova Confecções. E aí hoje a gente faz muito hackathon, processo de inovação, somos, né, parceiros lá na Arena Disrupção. E aí, em 2023, surge um desafio muito massa para o segundo maior polo de confecções do Brasil, que fica no interior de Pernambuco, no agreste pernambucano. E a gente resolveu, né, nós dois, abrir nossa startup nova, entendemos a necessidade de por que não testar? Mesmo conhecendo o processo, mesmo sabendo o que acontece no backstage, né, vamos nos colocar no papel de um participante e vamos fazer esse negócio rodar. Como é que foi isso, Betina? Oi, gente. Eu tô vendo que quem fez foi Betina esse negócio. Oi, gente, eu sou Betina. A gente estava conversando sobre isso hoje, inclusive. Como pode a gente estar do outro lado, organizando os hackathons, e quando é a nossa vez de ser participante, a gente sente a mesma coisa, o mesmo nervosismo, a mesma ansiedade, a curiosidade, a vontade de resolver aquele problema, né? É você se apaixonar, é ter o brilho nos olhos que Genésio sempre falou por aquele problema, até sossegar, até você achar uma solução. Acho que esse é o ponto que Genésio sempre leva essa bandeira e a gente vai por aí acompanhando. E recentemente a gente entrou nesse desafio e despretensiosamente ganhamos. Estamos super felizes e já temos clientes. Pois é, tinha uma pessoa no Demo Day que levantou a mão e falou, eu quero, marcou reunião no outro dia. Exatamente. Aí o mais engraçado é que eu fui no shopping essa semana, lá em Caruaru, e essa mulher me encontrou no shopping, foi até mim e disse assim, cadê aquele seu, né, empreendedor? Eu quero o contato dele, eu quero começar. Eu disse, olha que bacana. A gente criando essa relação, setor corporativo, no caso ela era uma associação de lojas, que vai usar uma solução dele. Qual é a solução, Gabriel, para a gente encerrar aqui a conversa? Então, pessoal, a Bag é um chatbot que auxilia o processo de vendas e manutenção dos canais digitais por WhatsApp e Instagram. A gente está considerando o empreendedor que tem baixo letramento digital, que se divide em muitas coisas do seu negócio. Então, tem que comprar matéria-prima, tem que confeccionar, gerenciar terceirizados, levar para a loja, transportar, fazer toda a sua logística. E a gente entendeu que só colocar o WhatsApp para facilitar o canal de vendas era algo que essa pessoa não teria tempo. A gente entrevistou, entendeu esse problema e aí propôs esse chatbot que funcionasse como um assistente. Então esse assistente vai interagindo com você e você vai mantendo aquele catálogo no WhatsApp de forma que, além de receber os pedidos, ele também ajuda a manter teu estoque e recomendar melhores estoques para que você tenha um atendimento priorizado e otimizado. Então foi
processo bastante legal, né? A gente entendeu isso, trouxe como proposta, validamos com alguns potenciais compradores, empreendedores de fato que não uso o WhatsApp porque é complicado, é difícil de manter. Mas se eu tivesse um assistente conversando comigo pelo WhatsApp, tranquilo, eu ia mandar foto, ia mandar valor, ia atualizar estoque, porque era como se fosse alguém interagindo comigo, né? Então, Gabriel, você trabalhou autoconhecimento, identificou um problema real Sim. do setor de confecções, criou uma solução com design thinking e uma startup para essa solução. Então, para isso, ele falou do brilho nos olhos desde o começo, Betina falou do brilho nos olhos, trabalhou Lean Canvas, que é uma técnica para a gente modelar a ideia inicial. Nesse Lean Canvas, começa com um problema para a gente gerar um valor para um segmento de cliente. A partir daí, a gente começa a fazer prototipação. Eles fizeram várias prototipações com o chatbot que eles fizeram, com clientes reais. Apresentaram esse protótipo já no pitch, né? Então, o que eles fazem? É um estágio, né? Eles alinharam o problema com solução. Agora ganharam R$17 mil como prêmio do Armazém da Criatividade e vão agora alinhar o produto do mercado, entende? Com R$17 mil eles vão alinhar esse produto com o mercado e vão escalar, não só para essa cliente, mas para as outras clientes do setor de vendas, lá do setor de confecções. Obrigado, Gabriel, Betina, parabéns para eles. Então, continuando aqui, nessa fase, eu co-crio com o cliente a minha solução. Nessa fase, eu crio um MVP, né, que é o mínimo produto viável. E nessa fase, eu faço uma escala do meu produto. Então, eu digo que fazer startup, fazer inovação, é pesquisa científica. Por que é uma pesquisa? É um conhecimento com dados, entende? Pesquisa é conhecimento com dados. E o que eu preciso numa inovação, numa startup? Ter dados. Dados de validação. De quem? Do cliente. Então, quanto mais dados você tiver de validação, mais você pode evoluir no seu processo. Então, inclusive, Thomas Edison já dizia, né? Eu não falhei. Eu encontrei 10 mil soluções que não davam certo. Thomas Edison falou isso. Inclusive, a luz elétrica aqui é uma obra de uma falha de Thomas Edison. Sabia disso? Sabia disso? Que a luz é uma falha de Thomas Edison, só para pegar essa parada aí. Thomas Edison, ele criou a luz. Vê só essa história. Ele criou a lâmpada. Ele passou 10 mil versões para criar a lâmpada, beleza? Aí ele chegou para o mundo e disse assim, mundo, eu tenho uma lâmpada, depois de 10 mil versões. Aí o que é que o mundo falou? Sim, meu amigo, eu vou botar essa lâmpada aonde? Tá ligado? Aonde eu vou fazer isso? Aí ele voltou para casa e falou assim, meu irmão, ferrou. O que é que ele criou com isso? O sistema elétrico. O sistema elétrico é um negócio com impacto 10 mil vezes maior do que a lâmpada. Mas todo mundo acha que ele fez a lâmpada. Cara, esse cara fez o sistema elétrico. Mas o sistema elétrico surgiu por causa da tentativa dele de fazer a lâmpada, entende? Como é um processo inovador. Então, no final a gente faz um pitch. Para quê? Pitch é venda. Para ter acesso a outros atores que têm grana. Com o pitch, eu faço uma estrutura. Com essa estrutura aqui, quem quiser aprender essa estrutura, vá para a Maratona de Negócios, você vai aprender a fazer um pitch e treinar um pitch. E a partir de que eu tenho uma startup, eu tenho vários atores que ajudam você nesse processo. Mas você só vai ter acesso a esses atores se criar uma startup, entendeu? É tipo assim, uma águia só enxerga outras águias se começar a voar. Enquanto ela não voa, ela não entende que isso existe. Que editais existe, que financiamento existe, que aceleradoras existem. Então, eu vou chamar Eurico aqui. Eurico, vem cá. Palmas para Eurico. Eurico, ele, há um ano, fez a Maratona de Negócios, há um ano. E hoje, Eurico, ele começou como programador. Lembra daquela figura? Ele era programador há um ano atrás. Aí, hoje, ele é dono de startups, mentor da Maratona de Negócios. E o mais interessante que eu acho, para ele contar, ele é gestor de inovação aberta do Bradesco. Em um ano, só porque ele aprendeu
a seguir o fluxo da inovação aberta. Bem-vindo, Eurico. Obrigado, Genésio. Obrigado, pessoal. Desculpa aí, eu tá meio rouco, tá? Mas maratona, mentoria, mais de 18 mentorias dentro de 4 horas, então já ocupa um pouquinho já essa voz, né? Mas vamos falar, tá? No ano de 2022, conheci essas pessoas maravilhosas, Gabriel, Genésio, Guilherme, né? E meu sonho era conhecer a maior feira de tecnologia do Brasil e uma das maiores do mundo, que era a Campus Party. Sou do interior de Goiás, não tem inovação, não tem expectativa de crescimento. Então, ou seja, a gente tem que se inovar, a gente tem que se conhecer. Em 2022 eu tive a oportunidade de ir na Campus Party Goiás, que eu vi. Fui como campuseiro. Acabei que eu conheci eles, estudei, eles falaram, não, vem desafiar, vem se desafiar, vem se conhecer. E isso daí eu fiz. Eu fui de peito aberto, abracei toda a parte de inovação que a Maratona ensinou, que foi a parte da ideia, levantamento, priorização, toda a parte de mercado, validei e apresentei. Saí com o primeiro lugar da Maratona e o primeiro lugar do Hackathon também, que eu participei, que era na parte de educação. Todos os dois convergindo. Criei a plataforma Peak Jobs, né, para soft skills e hard skills, que aí depois a gente só alterou o nome dela na Campus Party São Paulo, que eu vi através do prêmio da Maratona. Né, a gente mudou para Estudaí, que é uma plataforma sócio-educacional sócio-inclusiva, tá, para criança de baixa renda e deficientes auditivos e deficientes também intelectuais, porque ela já veio integração já para Libras e também o tratamento em design com os padrões cognitivos dos autistas de nível 1 e nível 2, seguindo documentação internacional e validação. E aí, nisso daí, a Campus me proporcionou já sair já empregado também. E aí, Pelo Bradesco. Pelo Bradesco, quando eu saí de São Paulo. Foi em Goiânia, eu fiz o portal SESI, já sistema FIEG. Em São Paulo, o Bradesco me entrou em contato. Então agora você representa o Bradesco, beleza? Representa o Bradesco. Representa o Bradesco. Então, Sim. do ponto de vista do Bradesco, a importância da inovação aberta hoje. Sim, tá. Hoje, dentro do Bradesco, né, a gente tem vários tipos de profissionais. Como que a gente está fazendo o sistema interno dele, então a gente preocupa com toda a parte de inclusão também, porque você tem que ganhar agilidade nas KPIs, nas OKRs e melhorar também o fluxo de exercício. Mapeamento do menor clique e tudo isso daí a gente faz com um design mais simples e ainda que tem respiro ainda das informações. Que a pessoa vai ver um gráfico, outro gráfico colado com aquele outro gráfico, não tem legenda, não tem toda essa parte de compreensão cognitiva, ele vai ficar perdido. Desde quando você tem um gráfico que seja estruturado ou uma então indentação você dentro correta. do Bradesco tem vários squads com você. Sim. E que desenvolvem inovação para o Bradesco. Exato. Muito bom. Tá. Então, alguns exemplos aqui de startups que já surgiram, não só o Gabriel, Eurico, Guilherme, mas esse aluno também já foi aluno do Células, criou a B1. Esse aluno criou uma fintech, né, do Células. Esse aqui criou a Polymex, que eu sou sócio, que é uma startup de fabricação de plástico 100% biodegradável. Essa startup aqui, de 4 anos, ela tem investimento hoje de 6,6 milhões. Essa startup. Tá? Inclusive, o conselheiro dela estava aí hoje. Então, qual é a relação disso? O setor corporativo está investindo hoje mais de 80% do setor em startups. Isso é o que eu quero falar para vocês. Então, eu falei sobre inovação aberta, beleza? Eu falei sobre startup. E agora eu quero terminar falando disso aqui. O setor startup não é mais aquela coisa de estar na garagem colocando uma ideia maravilhosa sua. As corporações como o Bradesco querem investir em startups. Elas estão nos procurando para investir em startups. Genésio, não só o Bradesco, tá? O governo do estado de Goiás vai inaugurar amanhã o Hub de Inovação junto com o Porto Digital de Recife, tá? E vai abrir editais também de inovações abertas, tá? Também.
eu estou tentando levar inovação aberta para o interior através de criação de um polo tecnológico na minha cidade para fomentar não só a minha cidade, mas toda a região, porque a gente tem um grafite gigante nessa parte de inovação. A gente precisa de inovação, precisa de mão de obra qualificada. Nós temos profissionais, só que os profissionais têm que vir para o grande centro. Eles não vão do grande centro para o interior. Então, como que a gente pode fazer? É inovar, trazer essa inovação para dentro do interior. Isso é uma das coisas também que é muito boa da inovação aberta. Eu estou aqui no Bradesco trabalhando, ele está aqui em Osasco. Eu estou em Goiás trabalhando lá e ainda dando oportunidade de trazer mais gente ainda da região de lá para poder trabalhar comigo. Então isso daí é uma grande parte que tudo isso aqui a inovação aberta proporciona. E ainda o ganho ainda que tem, e custo, baixo custo, o ganho muito maior para a empresa. Aí, resumindo, esse aqui é um simbolismo, né? A gente tem 10 minutos para terminar, eu quero que vocês façam perguntas ainda. É um simbolismo de que, assim, tem um governo, eu tenho um Bradesco, eu tenho uma Campus Party, todas as entidades, elas são um navio enorme, beleza? Só que esses navios enormes, eles têm dificuldade de mudar de direção. Então, o que eles fazem para ter flexibilidade? Eles descem botes infláveis. Um bote inflável tem mais flexibilidade no mar do que um navio, concorda? Então, é por isso que 80% das empresas estão investindo em startups. Porque as startups são mais flexíveis do que as grandes empresas. Aí eu vou dar um exemplo claro, inclusive um exemplo que Eurico trabalhou comigo. Essa empresa de proteção, ela veio aqui para Campos, há um ano atrás, Campos Party São Paulo, e falou assim, Genésio, eu sou uma empresa de segurança do trabalho, eu estou em 3 estados, eu quero investir em startups. Eu disse, seja bem-vindo à maratona, entre na maratona e já comece mão na massa, para você tentar. Aí eles criaram uma ideia de uma startup, eles falaram que, nossa ideia é trabalhar educação em segurança do trabalho, beleza? Aí quando terminou a maratona, eles adoraram e falaram assim, sim, Genésio, mas e agora? Se você quiser a minha consultoria, eu estou à disposição. Aí eu entrei como consultor da Deproteção, beleza? Então, a Deproteção aqui, 3 estados, fatura bem, é uma empresa que cresce, mas é uma empresa que é baseada em consultores. Qual é a dificuldade de uma empresa baseada em consultor? Eu estou treinando meus consultores, estou levando os consultores para fazer a segurança do trabalho nas empresas, mas tem outras empresas roubando meus consultores. Então é difícil de eu escalar, entende? Lembra aquela regra de startup no começo, os 5 pilares? Eu queria escalar, só que se eu escalar baseado em consultoria, eu tenho mais dificuldade de escalar. Quando eu crio uma plataforma educacional, digital, eu escalo clicando um botão na internet. Então a gente criou a Autogestão Edu, que é uma plataforma onde eu dou formação para novos consultores em segurança do trabalho. Depois da consultoria, isso é um caso real, tá? Eu falei, sim, terminou a consultoria. Aí ele falou, e agora, Genésio? Eu disse, agora eu viro seu sócio e não cobro mais a consultoria. Hoje eu sou sócio da Autogestão Edu. E a gente está com uma startup para trabalhar a segurança do trabalho. E qual é a vantagem dessa brincadeira? A segurança do trabalho hoje vai virar uma coisa muito importante por causa do E-Social, que é a regra de todas as empresas, tem que ter E-Social. Então, eu estou aqui com essa plataforma formando consultores em segurança do trabalho. Então, eu estou terminando essa apresentação mostrando essa relação de startup e inovação aberta, colocando para vocês que o setor corporativo está investindo, vocês agora sabem o que é inovação aberta e sabem o que é startup, como chegar lá, para juntar os dois mundos. Ele é o mundo do Bradesco, eu sou o mundo das startups, como é que eu faço essa ponte dessa relação, tá?
Isso é feito como se fosse bots infláveis para o Bradesco ter mais agilidade. Por isso que se trabalha até agilidade, né, dentro das empresas. Inovação aberta é muito focada em agilidade, em métodos ágeis, Scrum, etc. E aqui está um exemplo real do que está acontecendo agora, para deixar claro essa relação de uma empresa que é corporativa, tipo um navio, com dificuldades de locomoção, para uma startup, que foi criada pela própria de proteção, investida pela própria de proteção. Entende? Então, na hora que a gente faz esse tipo de relação, eu já tenho ali uma grande empresa investindo, se relacionando e trabalhando. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro. Queria palmas para Eurico. Palmas. Queria chamar Guilherme de novo aqui para responder perguntas. Guilherme, vem cá. E a gente tem 5 minutos de perguntas para quem quiser fazer uma pergunta para mim e para Guilherme. Douglas. E aí, tudo bem? Cara, obrigado. Excelente palestra, muito boa mesmo. E a minha pergunta é, como eu posso me inteirar melhor dessas oportunidades? O Eurico falou, vai abrir amanhã, Bradesco e tudo mais. Como eu posso me inteirar melhor, ficar antenado a essas oportunidades para que eu possa participar disso? A gente tem uma empresa, né, que eu falei, Células Empreendedoras. Você pode seguir o Células Empreendedoras. Pode seguir também o professor Genésio, que eu estou agora até abrindo o meu Instagram para colocar mais oportunidades nesse assunto, porque isso é um problema. E o próprio grupo que você está na maratona. Quem não está na maratona no grupo, pode chegar com o Guilherme e pedir para entrar no grupo. A gente vai ficar botando oportunidades lá. Então, todos os desafios que a gente faz, por exemplo, mês que vem a gente vai começar o desafio de inovação aberta da UPE. Vai botar lá em todos os grupos de maratona que a gente já fez, de todas as Campus Parties. Por exemplo, o Eurico participou do desafio de confecções. Foi 3º lugar. 2º lugar. Aí. Entende? E ele, né, participou por quê? Porque ele estava na campus, estava no grupo e assistiu. Tem mais uma dica para ele? Sebrae, segue o Sebrae. Começa a acessar os sites que tem. Tipo, acho que tem um site chamado Sebrae.startups, alguma coisa assim. Tem um monte de edital lá dentro. Começa a dar uma olhada também no Instagram de Mona Lisa, que ela solta muita coisa legal, vale a pena você seguir. A Dealist, né, também, @Dealist, não é isso? Para poder você seguir também, eu acho que vale a pena. A Campus Party também solta muita coisa legal. Tem um monte de grupo de WhatsApp e grupo no Telegram, com editais também. Tem muita coisa saindo também no canal da Startse, né, do canal da Startse no Telegram, que eu acho que também vale a pena tu dar uma olhada. Fora diversas outras oportunidades, cara. E tipo assim, tenta seguir mais 5, 6 pessoas que são articuladores aqui no ecossistema daqui de São Paulo, que pode começar a soltar muita coisa legal para você. Mas são algumas dicas assim, beleza? Então a mensagem final, vou dar outra pergunta, a nova geração de trabalho não vai ser preenchida por profissão, ficou claro, né? Vai ser por quem resolve problemas. E a melhor forma de resolver problemas é startups. Beleza? Mais uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Tem meus contatos, professor Genésio. Inove com Guilherme. Inove com Guilherme, bem facinho meu Instagram. Inove com Guilherme. Perguntazinha. Fechou. Então vamos lá, Mona Lisa, vem cá, Mona Lisa. Vem cá, Mona Lisa, Gente, vamos receber Mona já Lisa, com... a nossa parabenizada. Com parabéns aqui, né? Parabéns pra você nessa data querida. Vamos, gente, muitas vezes. Muitos anos de vida. Mona Lisa também trabalha com inovação aberta. Pitch de Mona Lisa agora. Eita. Não, bom que só faltava eu, né? Eu tava só no cantinho ali, todo mundo que chegava perto, o Genésio puxava. Eu falava, daqui a pouco chega eu também. Bom, gente, eu sou Mona Lisa Medeiros, sou sócia da Dealist, uma empresa que ajuda grandes corporações a estruturarem fundos de Corporate Venture Capital para investir no early stage.
Ou seja, investindo cheques de apenas 100 mil, 200, 300 mil reais em startups que estão começando para iniciar esse relacionamento. Já o que era um Open Innovation, vira agora oportunidade de investimento para estar mais próximo com aquela corporação e aí depois poder evoluir para um investimento Series A, poder evoluir para um M&A, entre outras possibilidades, né? E além de fazer esse trabalho com as corporações, a gente também tem programas de desenvolvimento empreendedor para capacitar as startups que a gente atende junto com o Sebrae e junto com outros contratantes também que a gente tem, para desenvolver as startups nos pilares de aceleração em gestão de negócios. Então, por exemplo, como captar recursos, tem um trilha de capacitação de captação de recursos, como você consegue estruturar marketing, vendas, finanças, todos esses pilares, a gente tem uma trilha de conhecimento para os empreendedores poderem estar capacitados, e aí quando chega a oportunidade do Open Innovation, do investimento, a startup está pronta para ser conectada e a gente faz essa conexão ativa, né? Conectando o desafio da corporação, a tese de investimento dela, junto com a startup que a gente acelerou e acompanhou durante os nossos programas. Então, essa é a Deallist no Instagram, Deallist CVC. E vocês podem seguir o nosso Instagram para acompanhar. E aproveito só para também fazer mais um gancho, que eu gosto bastante desse projeto, que lá no nosso site, deallist.com.br, Deallist escreve DEALIST.com.br, a gente tem uma aba de materiais. E lá a gente soltou um template de pitch deck para investimento. Então, quem não sabe como montar um pitch, pode baixar esse material. Tem uma folhinha de feedback, tem o checklist lá, que você vai vendo que se cumpriu tudo. E tem um modelo já de reporte para investidores. Vocês podem utilizar esse material para manter o relacionamento com potenciais investidores. E essa aba de hacks, que a gente fala, sou eu que estou tocando para ajudar os empreendedores. Então fica aí o convite para vocês conhecerem também. Obrigada, Genésia. Tá vendo, povo? O mundo é inovação aberta, ó. Aqui do ladinho. Tem agora é o muita seguinte, se vocês gostaram da palestra, precisa vir aqui no palco para tirar uma foto comigo. Beleza? Aê! E eu tenho uma notícia boa para te dar. Geralmente, os milionários, os próximos, a pessoa manda uma foto que terá uma palestra comigo um dia. Então, vem aqui na foto. Olha e se só. me mandar essa foto quando ficar milionário, não pagar um café, pelo menos, né? A pessoa pelo fica menos. milionária, não deve um café para mim. Manda a foto para mim, diz assim, Genésio, ó, tava naquela palestra, fiquei milionário, tá vendo aí? Entendeu? Junta todo mundo. Hã? Você já tá próximo. E aí, quem vai tirar a foto? Só falta o tirador da foto ali. Bora, vem cá, Mona Lisa, aqui, ó. Isso. Um empolgado, foi bom. Uhul! Ô! 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 Aê! Valeu, galera! Valeu, pessoal. Foi massa. Obrigada. Obrigada, Genésia. Oi, pegue. Meu Instagram, que meu nome escreve assim, ó. Com 2 N's e com um Z. Todo enfeitado.